Olá, queridos, passando por aqui hoje para concluirmos o nosso estudo do evangelismo pessoal. Então, hoje nós vamos estar falando da nossa última lição, e essa última lição ela tem a ver com o compartilhar do evangelho. Então, compartilhar do evangelho e aprender um pouco mais sobre as 4 leis espirituais. Como a gente viu na última lição, a questão do compartilhar o evangelho vem logo depois das 2 perguntas diagnósticas. Nós vamos perguntar sobre a certeza da salvação e vamos perguntar sobre de onde a pessoa tem essa certeza que ela é ou não salva. E a partir da resposta dessas 2 perguntas, nós teremos a porta que se abre para compartilharmos o evangelho. E as 4 leis espirituais é uma forma bem simples, bem dinâmica, que nos possibilita compartilhar de forma prática e objetiva com alguém o evangelho de Cristo. Então, a primeira lei que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com o amor de Deus. Então, a primeira lei é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E quando a gente começa a falar dessa questão do amor de Deus e do plano dele, então o primeiro texto que a gente conhece bem, João 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 10,10 vai falar do plano, né? Se João 3,16 fala do amor de Deus, João 10,10 vai falar que Deus tem um propósito. O propósito de Deus é que cada ser humano viva uma vida abundante, porque o inimigo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Então a pergunta que segue para a segunda lei, para entendermos a segunda lei, é: se Cristo veio para nos trazer vida em abundância, se Deus nos ama de tal maneira, por que a gente, de forma geral, não experimenta? Por que o ser humano, de forma geral, não tem experimentado esse amor e nem esse propósito? A resposta está no entendimento da segunda lei. A segunda lei vai esclarecer a resposta a essa pergunta, porque a segunda lei vai dizer que o homem é pecador e ele está separado de Deus. Então, o homem pecador e separado, ele não pode conhecer nem experimentar o amor de Deus e o plano dele para a sua vida. Então, e como que eu entendo isso? Porque Romanos 3,23, Paulo vai dizer: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6,23 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Pois o salário, Romanos 6,23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Então, se estamos todos separados por causa do pecado e o salário do pecado é a morte, então o homem pecador, ele não tem acesso a Deus, ele está separado, porque o pecado, não é? Quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado para se relacionar com Deus, mas infelizmente o pecado entrou no mundo e com ele a separação. Então, porque Deus é um Deus santo, ele não pode conviver com o pecado. Então, devido a isso, criou-se um abismo, né, chamado pecado. Então, esse abismo separa o homem de Deus. Então, enquanto o homem permanecer em seu pecado, ele não terá acesso ao Senhor. Então, o que a gente vai entender aqui? Que mesmo separado de Deus, o homem tenta de alguma maneira alcançar a Deus. É interessante isso, né? Você pode ver isso em lugares longínquos, né? Eu já tive a oportunidade de visitar uma tribo indígena. Então, mesmo não conhecendo a Cristo, essas pessoas, elas tentam de uma maneira humana se aproximar de Deus, ou pelas suas atitudes, né? Ter uma vida boa, reta, fazer boas obras, a própria religião, filosofia, mas nada dessas coisas vão conseguir ligar essas pessoas pecadoras a Deus. Então, como que não vai? Então, a terceira lei
ela vai mostrar para mim e para você que assim como Deus é amor, Ele nos ama de uma maneira tão especial, Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é aquele abismo que não pode nos possibilitar chegar até Deus. Só que a terceira lei é maravilhosa e esse é o entendimento que você precisa ter. Só Jesus Cristo, né? A terceira lei é exatamente isso. Jesus Cristo é a única solução que pode resolver a questão do pecado do homem. Então, somente por meio de Jesus Cristo podemos conhecer e experimentar o amor e o propósito de Deus. Então, Jesus Cristo, Ele pagou o preço. Romanos 5:8 vai falar que Deus demonstra o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós, em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. E Ele morreu, mas Ele não ficou morto. Ele morreu e ressuscitou. Então, Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15, de 3 a 6, vai dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como segundo as Escrituras nos dizem, e apareceu a Pedro, aos 12, depois apareceu a mais de 500 pessoas. Então, Jesus Cristo, Ele venceu a morte e o pecado. Então, Ele pagou o preço por mim e por você. Então, Ele é o único, como diz a palavra lá em João 14:6, Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não existe outra estrada que pode nos conduzir. Então, vamos lá. Deus, Ele nos ama e tem um propósito para a nossa vida. Olha, o homem pecador está separado de Deus e do seu propósito. Mas Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo e Ele abriu o caminho novamente. Esse abismo que estava nos separando, ele foi ligado pela cruz de Cristo. Então, Cristo ligou a nossa vida, a possibilidade, Ele abriu esse caminho para que a gente pudesse novamente chegar até Deus. Só que o conhecer dessas três leis não são suficientes. Então, uma vez que eu e você conhecem essas leis, então a gente precisa tomar uma atitude. E qual é a atitude? A gente precisa receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como diz João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que receberam a Ele, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, existe um caminho, e que esse caminho só pode ser conduzido por Cristo. E eu e você só vamos entrar se nós aceitarmos, se nós recebermos a Cristo. Não é? E uma vez que a gente recebe pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas vem da parte de Deus. Então, o próprio Cristo, Ele afirma lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, aceitar a Cristo implica em abrir o coração para Ele, permitir que Ele entre na nossa vida. E isso vai implicar também em arrependimento, em mudança de vida. Porque uma vez que eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu preciso me ligar a Deus, eu preciso abandonar, eu preciso deixar tudo aquilo que era ponto de abismo entre eu e Deus e viver uma vida santa e me aproximar cada vez mais do Senhor. Isso não pode acontecer apenas de mente, de entender, de conhecer, mas de atitude. E não apenas de uma atitude emocional, emotiva no momento, mas de certeza, que demonstra, como a palavra de Deus diz, que o arrependimento tem fruto. Então, se eu de fato me arrependi, eu vou produzir frutos desse arrependimento. E a vida de uma pessoa que se arrependeu, ela é bem conhecida. A gente tem uma ilustração como um trono, a nossa vida como uma cadeira,
um trono. E enquanto nós estávamos separados de Deus, quem estava sentado no trono da nossa vida era nós mesmos. Nós que governávamos, é a nossa mente, é o nosso interesse, as nossas decisões que determinavam a nossa vida. Mas a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu convido Cristo e coloco Ele no trono da minha vida. E a partir dali, a minha vida vai ser direcionada, ela vai ser coordenada por esse rei que senta no trono da nossa vida. Ok? Então, queridos, a partir desse momento que a gente compartilha as 4 leis, a gente tem a oportunidade de fazer algumas perguntas chaves para essa pessoa com quem nós estamos compartilhando o Evangelho, certo? Porque uma vez que tem esse entendimento que a gente compartilhou, né, as 4 leis espirituais, a gente pode perguntar para essa pessoa se ela tem convicção que ela é uma pessoa, um pecador, uma pecadora, e se ela gostaria de receber perdão pelos seus pecados, se ela acredita que Jesus Cristo morreu na cruz e para salvar ela, e Ele ressuscitou e venceu a morte, e se a pessoa está pronta para receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, após essas perguntas, dependendo das respostas, a gente pode orar com essa pessoa e confirmar a decisão dela. E após essa decisão, e uma vez confirmada, essa pessoa precisa ser acompanhada. Então essa pessoa, a gente vai sugerir aqui no material, vou passar, a gente tem um material chamado Discipulado Inicial, que seria interessante você fazer um acompanhamento no mínimo uma vez por semana, estudando com essa pessoa e firmando os passos delas no caminho do Senhor, inserindo ela nas programações da igreja, não é? Ela tem uma nova família, ela faz parte de uma comunidade agora, ela não está mais sozinha, então ela precisa ser inserida na vida da igreja, seja nos cultos, nas atividades, nas células principalmente, não é? Essa pessoa precisa estar num grupo pequeno. E interessante que esse estudo do discipulado inicial são 17 lições, e a 17ª lição é exatamente a lição que vai falar da importância do serviço cristão ou dos ministérios. Então a gente termina essa parte explicando, ensinando a importância dessa pessoa agora, ela sair daquela posição de apenas receber e começar a servir também e ajudar a fazer alguma coisa em prol do reino. Amém? Que Deus abençoe você. Pega o material escrito, tá? E de forma bem objetiva, procure praticar aquilo que nós aprendemos. Porque se não aplicarmos, se não praticarmos aquilo que nós aprendemos, não vai ter grande valia tudo aquilo que nós passamos nesses dias. Ok? Deus te abençoe e fiquem na paz.